A gente tem exatamente aquela mesma situação, onde eu tenho uma parede, uma diferença de temperatura entre os lados, certo? Então eu tenho TS1 do lado esquerdo, TS2 do lado direito, onde essa temperatura TS1 é mantida nesse valor pela convecção que existe ali de um fluido quente para a parede, né? Fluido quente estando a temperatura T infinito 1, e a parede do lado direito, ela se mantém essa temperatura T2 porque ela perde calor para um fluido frio, que dá uma temperatura T infinito 2. Tá? Então a gente tem essa situação. Uma diferença que a gente vai ter na nossa análise aqui, com o que a gente já estudou lá em parede plana sem geração, é onde eu vou dizer que é a minha origem do sistema, certo? Então, na outra situação, né, sem geração, eu considerava a origem do X estando colocada na minha superfície da parede esquerda, certo? E aí valores positivos seria da esquerda para a direita. Aqui nessa situação, eu até poderia fazer a mesma análise, tá? Mas resultaria em equações levemente diferentes. Mas aí eu vou adotar a origem estando no centro, certo? Por uma questão de comodidade, a equação vai ficar um pouco mais fácil de explicar, e porque quando a gente for ver alguns casos especiais, essa origem está localizada no centro, vai ser mais útil para mim, vai facilitar a minha vida, certo? A gente vai fazer essa consideração de que a origem é no centro, e aí da esquerda, do centro para a direita eu tenho valores positivos, do centro para a esquerda valores negativos. Tá? Então, a minha parede ao todo ela vai ter um comprimento 2L, onde da origem para a direita é L, da origem para a esquerda é menos L. No caso, a parede esquerda seria a posição menos L. Então, o que eu vou fazer é pegar a equação geral e aplicar algumas considerações relativas a essa situação e simplificar a equação. Tá? A equação geral da condição de calor vocês já devem ter fixado um pouco aí, né, como é que é o formato dela. Então, ela é essa equação que está na tela de vocês. Esses três primeiros termos do lado esquerdo estão relacionados ao fluxo líquido de condução através, né, da parede, nas direções x, y e z, aqui no caso. E nessa situação, como eu estou fazendo a consideração de que a diferença de temperatura ela só acontece na direção x, então a condução ela só vai acontecer nessa direção x. Então, é uma condução unidirecional. Então, esses dois termos relacionados a y e z vão se anular, vão ser zero. Certo? Além disso, eu tenho uma situação de regime permanente, então o termo da direita da minha equação, né, esse ρCp dt vai ser zero, porque ele é exatamente o termo relacionado com acúmulo de energia, e esse acúmulo de energia vai levar a uma variação da temperatura com o tempo. E eu também vou considerar o meu sistema como homogêneo, então a condutividade dele vai ser constante em toda a parede, certo? Como eu tenho geração térmica, meu termo Q ponto ele se mantém. Então, quando eu faço a simplificação, a equação que resulta é essa daqui, certo? Então, essa daí é a minha equação da condução do calor para a condução unidimensional, né, com geração térmica em regime permanente. E aí, em cima dela, a gente vai tentar definir como é que é o comportamento da minha temperatura. Tá? Mas antes de chegar a isso, né, se a gente vê essa análise matemática, vamos tentar entender fisicamente um pouco do que está acontecendo com essa parede, certo? Então, essa geração de calor, né, esse termo Q ponto, ele é um termo relacionado a todo o volume da minha parede. Então, quando vocês forem resolver problemas, né, vocês vão encontrar lá esse termo Q ponto, como por exemplo 5.000 watts por metro cúbico, 2.000 watts por metro cúbico, certo? Então é sempre uma quantidade de energia, né, em watts por metro cúbico, então pelo volume unitário, né, dessa minha parede. Tá? Então o que ser uma unidade volumar significa para mim? Significa que em toda a minha parede, qualquer ponto que eu estiver analisando, eu vou ter a geração de calor. Então a energia vai estar sendo gerada ali, como um todo. Não vai ser um único ponto, ou uma única região que vai ter essa geração de calor. Certo? Então,
a gente já entendeu, né, já falou aí que a parede inteira está produzindo, vamos colocar assim, essa energia térmica. Vamos entender agora como é que ela vai se espalhando, como é que ela vai sendo conduzida ao longo da parede. Tá? Então a gente tem que entender, a princípio, que existe fontes diferentes de calor no meu sistema. Então tem uma fonte quente e uma fonte fria, né, seria esse fluido quente e esse fluido frio. Tá? Essas duas fontes, elas estão produzindo nas paredes uma diferença de temperatura. Tá? Então, por causa da diferença de temperatura, eu tenho uma tendência de energia ser transferida de uma região para outra. Né? No caso aqui, da esquerda para a direita, da parede esquerda para a parede direita. Tá? Se essa parede fosse isolada, tá, dos lados, essa geração de calor faria com que a temperatura dessa minha parede ela aumentasse continuamente. Né? E aí, se ela fosse isolada, não tivesse diferença de temperatura, a tendência é que ela aumentasse como um todo a mesma taxa e a mesma temperatura. Então, a temperatura iria variando proporcionalmente para toda essa faixa de menos L até L. Seria sempre o mesmo valor. Tá? Na hora que essa minha parede não está isolada, eu começo a ter troca de calor da superfície para os fluidos, né? Então, se essa minha quantidade de calor que está sendo liberado faz com que eu tenha uma energia maior do que essa energia térmica, que está até no próprio fluido quente, eu vou ter uma certa quantidade de calor que vai ser transferida da parede para o fluido, tanto quente quanto frio. Né? Teria troca de calor das superfícies para esses dois meios, certo? E isso faria com que as temperaturas nas superfícies tivessem uma temperatura menor do que a temperatura central, né? Porque essa temperatura central não está em contato com o meio externo, então ela não está trocando calor inicialmente. Tá? Então, essa troca da parede com o meio lateral, né, esse meio externo, faz com que haja essa diminuição da temperatura na superfície, e aí internamente na parede você cria uma diferença de temperatura entre a região central e a região lateral, né, da superfície, fazendo com que essa região do centro transfira agora energia para a lateral. Então, você vai meio que repondo parte dessa energia que se perde. Só que essa energia que foi transferida do centro para a lateral é reposta pela própria geração. Tá? Então, o que vai acontecer é que eu saindo da situação de equilíbrio, né, onde seria a situação onde minha parede estava isolada, até uma nova condição de equilíbrio, onde essa minha parede não está mais isolada, na região mais central da minha parede, eu vou ter uma energia térmica maior do que nas laterais, porque nas laterais eu estou perdendo uma quantidade maior para o meio externo do que eu consigo gerar e consigo transferir do centro para ela. Tá? Então, gera essa diferença, essa distribuição de temperatura, como vocês estão vendo aí na tela. Se esse fluido quente e esse fluido frio, né, botando com esses termos, eles tivessem a mesma temperatura, né, fosse um fluido só, eu não teria diferença de temperatura entre os lados, né, entre essas superfícies laterais, entre os meios laterais, então acabaria não tendo diferença de temperatura entre as paredes também. Tá? Então, o TS1 teria o mesmo valor do TS2. E aí, essa curva, nessa distribuição que vocês estão vendo, ela teria o seu ponto de inflexão, né, seu ponto de máximo, no centro, é bem localizado. Na medida que eu tenho diferença de temperatura, né, entre T infinito 1 e T infinito 2, eu faço com que esse ponto de inflexão ele se desloque, ele não fique no centro da parede. Então, ele vai se deslocar sempre para o lado de maior temperatura, certo? Então, agora que a gente entender um pouco mais aí fisicamente o que está acontecendo, vamos tentar matematicamente determinar como é que é esse comportamento da temperatura. Tá? Que aí, matematicamente, ele vai confirmar essa análise física que a gente fez. Tá bom? Então, eu vou partir dessa equação e vou determinar qual é a solução geral dela, né? Já que é uma equação
diferencial e vou resolver. Certo? Então, ela é uma condição, ela é uma equação diferencial de segunda ordem do espaço, então eu preciso de duas condições de contorno. E as condições de contorno que eu vou adotar são bem similares às que a gente já vem adotando até agora. Tá? Então, só a solução geral tem esse formato aí, né? Menos Q ponto sobre 2kx ao quadrado mais C1x mais C2. Certo? Então, quero encontrar C1 e C2 para ter a solução completa agora, né? Então, quando a gente estudou parede plana, as condições de contorno que a gente adotou foram as seguintes. A gente pegou a temperatura na parede esquerda, que era onde x era igual a zero, e pegou a temperatura na parede direita, que era onde x era igual a L. Chamou essa temperatura em x igual a zero, TS1, em x igual a L, TS2, e resolveu. Né? Aqui a gente vai fazer algo bem parecido. Tá? Vai pegar a temperatura na superfície esquerda e a temperatura na superfície direita. A única diferença é que, como eu estou adotando meu sistema, né, com a origem dele como sendo x igual a zero no centro da parede, então, em vez de eu trabalhar com x igual a zero, eu vou trabalhar com x igual a menos L. Né? Essa temperatura na posição menos L vai ser igual a TS1. E a temperatura na posição L vai ser igual a TS2. Tá? Então, tenho aí duas equações, fazendo essas substituições, né? X igual a menos L, x igual a L, e tenho duas incógnitas, que é C1 e C2. Então, consigo resolver meu sistema linear. Fazendo essa resolução, a gente chega nessas duas constantes que estão aí. C1 vai ser TS2 menos TS1 sobre 2L, e C2 vai ser TS1 mais TS2 sobre 2, mais Q ponto L ao quadrado sobre 2K. Okay? Quando eu substituo C1 e C2 na equação, na solução geral, aí eu fico com essa equação que está aqui embaixo. Então, Q ponto L ao quadrado sobre 2K, que multiplica 1 menos x ao quadrado sobre L ao quadrado, mais TS2 menos TS1 sobre 2, né, que multiplica x sobre L, mais TS1 mais TS2 sobre 2. Tá? Então, essa daí é a minha equação, é o meu comportamento da temperatura. E se a gente olha, ela é uma equação de segundo grau, né? Em x. Então, a minha equação, o comportamento da minha temperatura é uma parábola, certo? Se a gente olhar o termo x ao quadrado, ele é negativo, né? Então a parábola voltada para baixo, tendo a origem ali, onde o meu x passa onde passa no centro, na origem do sistema, né? X igual a zero, relacionado aí a TS1 e TS2. Né? Basicamente na reta que liga esses dois pontos. Tá? Então, essa é a minha equação. Né? A partir dela, eu consigo determinar qualquer valor de temperatura dentro dessa parede que apresenta geração térmica. Tá? Então, isso aí já me ajuda a saber esse comportamento. Mas a gente está, aqui, quando está falando em transferência de calor, interessado na taxa com que essa transferência acontece. Taxa e fluxo. Então, o que eu vou fazer é pegar essa equação da temperatura, derivar para colocar na lei de Fourier. Né? Lembrando aí a lei de Fourier, que a taxa, o Q, né, é igual a menos a condutividade vezes a área, vezes a derivada da temperatura com a posição, no caso aqui, em x. Certo? Então, quando eu faço essa substituição, a gente chega nessa equação de cima aí para a taxa e na de baixo para o fluxo. Certo? Então, se a gente olha com cuidado, olha que interessante. A taxa de condução de calor numa situação de parede plana com geração térmica, ela é constituída de dois termos, certo? Onde o primeiro ele está relacionado com essa geração de calor volumar, né? É a taxa vezes a área vezes x. É basicamente o volume do centro até aquela posição que eu estou analisando. Tá? Então, seria todo o calor que é gerado ali naquela região, menos esse termo, K vezes A, 2L, multiplica TS2 menos TS1. E esse termo, se a gente olhar com calma e relembrar da aula de parede plana,
ele é basicamente a taxa numa situação de parede plana. Certo? Então, a geração, a taxa de transferência de calor numa parede plana com geração, ela é a taxa da parede plana, né, decorrência dessa diferença de temperatura, como se não houvesse a geração térmica, mais o componente relacionado à geração. E aí, se eu não tiver diferença de temperatura, né, eu teria TS2 menos TS1, então a quantidade, a taxa de transferência de calor seria só Q ponto A vezes X, né? Então seria só a taxa de calor que é gerada naquele volume que eu estou analisando. E aí, como a gente está fazendo, como a gente está analisando um sistema que é permanente, essa energia que é gerada, ela não pode ficar contida ali, porque se ela ficar dentro da parede, ela vai significar um aumento de geração térmica, então ela elevaria a temperatura. Então, como eu estou considerando que o sistema é permanente, toda energia que é gerada ali, ela vai ser conduzida para fora, certo? Então, fica mais fácil da gente entender por que a taxa é constituída por esses dois termos, né? Porque tudo que é gerado vai ser trocado com o meio externo, e eu já tinha uma troca em decorrência da diferença de temperatura. Então, essas duas situações que estão ocorrendo ali conjuntamente é que vão me dar, na verdade, o valor da taxa. Certo? Para o fluxo, basicamente eu divido pela área, né? Tenho a área dos dois termos, então vai ser só cancelar. Q ponto X menos K sobre 2L TS2 menos TS1. Okay? Nas duas equações, se a gente olhar, em ambas eu tenho a dependência de X, né? Então, a taxa ela varia com a posição. Então, quanto mais afastado eu estiver do meu centro, maior vai ser essa taxa, né? Porque maior vai ser esse primeiro termo. Então, mais calor vai estar sendo transferido. Isso porque a gente, à medida que vai se afastando do centro, estou envolvendo um volume maior, então eu estou, obviamente, pegando uma quantidade de energia maior que foi produzida ali, né? Gerada espontaneamente, gerada. Então, maior acaba sendo a taxa também, para eu garantir que eu não tenha um acúmulo de energia. Certo? E é até por isso, tá? Por esse aumento da quantidade de calor que é trocado à medida que eu me afasto no centro, que no centro, na região central da minha parede, eu tenho temperaturas maiores, né? Eu fico com esse ponto de inflexão, porque a quantidade de calor que está sendo trocada ali acaba sendo menor, né? Menor do que é trocado na superfície. Mas aí, o fato de eu ter a dependência com X é ruim no sentido das análises que eu faço, porque eu não posso mais usar o conceito de circuito térmico, porque o circuito térmico ele dependia de uma constância, tanto seja da taxa, seja do fluxo. Tá? Como não é mais constante, eu não posso mais aplicar.